Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo deste canal, mais uma análise de filme para A Crise dos 30 e Retorno de Saturno. Hoje eu vou falar sobre Regras da Vida, um filme de 1999. Se você conhece o filme, você deve estar se perguntando, mas Clem está falando de um filme progressista, né, com uma pauta, né, totalmente divergente daquilo, dos princípios, etc. Eu não vou prestar atenção nisso, tá? Eu sei que realmente o filme ele traz uma pauta progressista, né? Ele constrói toda uma narrativa bonita para poder defender a questão do aborto, mas o que nos interessa no filme não é esse ponto. Né? E isso, só um pequeno adendo, ele não constrói tão bem assim, porque, tá, beleza, a primeira personagem que a atriz que vai se apaixonar pelo Homer, que é o Tobey Maguire, ela não fica com nenhum trauma depois que acontece aquilo. A vida que segue, né? Normalmente, no fluxo, não é bem assim que funciona. Né? Quem conhece um pouco sobre essa questão sabe que a questão não é tão simples assim. É muito mais dramática, certo? Independente da motivação, independente se é um caso de simplesmente um namorico que fez por acidente, não queria, como é o caso da atriz, né, e o seu namorado que é militar, ou numa situação dramática como o da Rose, né, e de seu pai, Rose. Mas, em todos os casos, não é tão simples, certo? A situação é muito mais dramática do que parece, do que o filme mostra. Então, beleza, apesar de toda a narrativa construída para dizer, né, que as regras da vida são feitas de acordo com a circunstância, né, não é bem assim, tá? Não é bem assim. Vamos esquecer essa pauta e vamos prestar atenção no personagem do Homer, interpretado pelo Tobey Maguire. É o famoso Homem-Aranha, né? Ele é um ator, assim, muito paradão, mas casou muito bem com o personagem. Casou muito bem, né? Eu achei que o Homer, ele é realmente um sujeito, assim, né? Porque a vida que ele viveu, né? Nasceu ali no orfanato, foi adotado duas vezes e devolvido duas vezes, né? Cresceu em todo aquele ambiente, né? Tudo bem, cresceram crianças de diversos tipos lá dentro, mas ele foi o que permaneceu até, digamos que próximo dos 30 anos, né? Está ali na crise dos 30. E o que esse personagem fala para nós que estamos na crise dos 30? E por que eu coloquei ele como uma oposição, como uma antítese do Christopher, do filme Na Natureza Selvagem? O Homer, ele vive uma vida super protegida, ele aprende uma profissão maravilhosamente bem, que ele se torna um médico, um obstetra, um ginecologista, assim, de excelência, só pela prática, pela experiência ali do convívio com o doutor, Dr. Lash, que é interpretado pelo Michael Caine, né? E com isso, ele já tem uma espécie de futuro, ser o sucessor do Dr. Lash. Mas ele conta as histórias para as crianças, né? Os outros órfãos perguntam para ele como é que é tal coisa e ele não sabe porque ele nunca viu o mar, ele nunca saiu lá do, do Maine, né? Do orfanato. E aí ele vê uma oportunidade de ir embora, de fazer qualquer coisa da vida. Não sabe nem o que é, não sabe nem para onde vai. Né? Pede uma carona para o militar. O militar pergunta: "Você vai para onde?" E ele devolve a pergunta: "Mas você vai para onde?" Ele pode ser, vamos lá. E aí arrumou um emprego para colher maçãs lá na fazenda dos pais desse militar. O Dr. Lash aceita, né? Porque tudo bem, é a vida dele. Apesar do Dr. Lash ser um pai, digamos que muito controlador, ele permite que o Homer saia. E com isso, o Homer passa por uma aventura. Né? Ele é médico, digamos que médico, né? Porque ele aprendeu, sabe de tudo, sabe fazer.
Inclusive, ele fazia partos para o Dr. Lash. Mas lá ele tem um romance com a moça, né, a namorada do militar. Ele conhece pessoas diferentes, realiza uma tarefa diferente, né, e a gente percebe que ele realmente é habilidoso, ele não é simplesmente uma criança que cresceu e aprendeu a profissão, ele realmente tem aptidão para a coisa. Quando o Rose, o senhor Rose, vai ensinar ele a colher maçãs, e ele começa a colher, o Dr. Rose fala: você sabe usar as mãos, hein? Suas mãos são habilidosas. É claro, para ser um médico precisa ter mãos habilidosas. Para colher maçãs também, tá? E aí a gente sabe que ele tem uma certa aptidão. E aí tem todo o drama, todo o dilema, né, que acontece lá com o Sr. Rose. Mas lá pelas tantas ele começa a trocar cartas com com o Dr. Lash, né? Seu pai, né? Até que acontece que o Dr. Lash morre e o Homer aceita o seu destino e volta para o orfanato para ser o sucessor do Dr. Lash. Mas ele precisava ter passado por esse movimento de saída. Certo? O recorte do filme que a gente precisa prestar atenção aqui é este. Tá? Agora sim, vamos entender o que este recorte tem a ver com a nossa crise dos 30. Chega numa fase na nossa vida em que nós precisamos fazer esse movimento de saída, de afastamento dos nossos pais, da nossa família, do nosso passado. Certo? O Christopher e o Homer fizeram esse movimento. Só que o Christopher ele fez de forma errada porque ele estava revoltado com os pais e queria enfrentar uma natureza selvagem não para estar na natureza, mas porque ele queria qualquer tipo de coisa que não tivesse ligação com seus pais. Certo? O Homer faz o movimento correto. Qual é? Ele precisa de fato sair, ele precisa de fato enfrentar a vida, mas sem revolta. Né? Sem revolta. Ele quer fazer aquilo que dá na telha, né? Tá, de médico para catador de maçã. Mas como quem precisa se descobrir. Como quem precisa testar as coisas. Como quem não quer viver mais o destino escolhido pelos seus pais, mas o seu próprio destino. Ele precisa enfrentar a vida, ele precisa ir de fato para a natureza selvagem. O Homer sim foi para uma natureza, né? Não totalmente selvagem, não sem civilização, mas ele foi para uma natureza que foi sem ter conhecido o mundo, vivendo toda a sua vida ali, naquele orfanato. Ele foi enfrentar uma realidade sem ninguém. Ele já não tinha ninguém, né? Não tinha parentes de sangue, mas ele foi enfrentar a vida sozinho, porque ele precisava fazer esse movimento. Certo? Na crise dos 30, a gente precisa desse movimento. A gente precisa, certo? De ter a coragem de enfrentar a realidade da nossa vida. Tá? E uma semelhança também com o Christopher é porque os pais do Christopher queriam um futuro para ele. Né? Queria que ele fosse médico, sei lá. Acho que era médico mesmo, né? Que queria e tal. Enfim, pagava o colegial para ele, ia pagar toda a faculdade, deu um carro. Mas o Christopher rejeitou ser uma obra de arte dos pais. De forma bruta, né? O Homer, ele se afastou das mãos do Dr. Lash, que era o seu pai adotivo, mas ele não rejeitou isso. O Dr. Lash diz isso em uma das cartas. Você, Homer, é a minha obra de arte. E aqui nós temos duas realidades. Uma que é os pais que são egoístas. Os pais que não fazem aquilo que eles consideram bom porque eles consideram bom para os filhos, mas porque eles consideram bom para eles mesmos. E essa é uma realidade. Né? Felizmente, os pais eles querem tanto o bem para os filhos que eles chegam no ponto de ser egoístas, de não fazer o bem para o filho porque ele sabe que vai beneficiar o filho somente, não, mas porque vai beneficiá-lo como pai, como mãe, certo? E chega nessa fase da crise dos 30, a gente precisa de fato fazer esse movimento de sair um pouco das mãos dos pais. Quando o Homer retorna para o orfanato, tudo bem que o Dr. Lash não está mais vivo,
Só que ele retorna já tomando posse da sua realidade de médico. E é interessante que o filme cria esse símbolo, né, do Dr. Lash falsificando o diploma de médico para ele. E falsifica maravilhosamente bem, porque de fato o Homer é essa obra de arte que ele criou. Né? Ele é o médico que foi formado pelo Dr. Lash. Ele não fez nenhuma faculdade, mas o Dr. Lash o formou, e o formou maravilhosamente bem, certo? Quando o Homer retorna, ele já tomou posse dessa circunstância que é para ele, tá? É o destino dele. Mas antes, claro, o Dr. Lash não podia estar vivo para ver isso acontecer. Ele precisou se afastar para depois retornar. E quantas pessoas, depois que passam por esse momento de crise dos 30, se afastam um pouco dos pais, vão morar sozinhos, vão se casar, sei lá o quê, né? Quando retornam, tem um relacionamento muito mais saudável com a família do que antes. Quantas pessoas, né, passam por intrigas, falta de paciência, desavenças, né, seja por causa desse impulso do jovem que quer expandir, seja dos pais que querem fazer dos filhos obras de artes para eles mesmos, né? Gera muita intriga, muita desavença. Quando os filhos se afastam, enfrentam a sua realidade e retornam, né, de qualquer coisa, né? Ah, não deu certo, volta para casa dos pais, né? Ou então está visitando, né? Vem o Natal, festa de reunião de família. Como que o relacionamento muda? Como que o relacionamento fica melhor? Porque houve esse movimento, esse afastamento para ver o retorno, certo? O retorno à casa. É necessário que isso aconteça. Foi necessário com Homer, foi necessário com o Christopher, só que o Christopher se deu mal porque fez errado. O Homer se deu bem porque ele fez certo, tá? Apesar de que houve esse contratempo. O Dr. Lash não podia ver o Homer voltando. Aqui já é um dilema da vida do Dr. Lash e não do Homer, certo? Mas para o Homer, o que tocou? Ele precisava se afastar, ele precisava ir colher maçãs, ele precisava testar a sua vida, ele precisava encontrar a si mesmo. E ele encontrou a si mesmo. Tudo bem, numa realidade construída, não é? Para a gente ter pena da moça e tal, e ele realizar aquilo que ele nunca queria ter realizado, né? Ele não fazia nada daquilo antes no orfanato, só realizava partos, né? Mas ele se testou. Quando ele está com a moça, a namorada do militar, ele diz para ela assim, que ele já viu de tudo. Ele já viu todos os tipos de mulheres, mulheres de todos os jeitos, de todas as formas, né? Ginecologista, obstetra, etc. Mas ele nunca sentiu nada. E com ela é diferente. Ele precisava passar por essas experiências de vida, certo? Ele precisava se testar. Ele precisava ter certeza que as mãos dele eram habilidosas, porque não era só para médico que servia, servia para colher maçãs. E ao testar as duas profissões, né, ele percebeu que o que realizava ele como pessoa era assumir a obra de arte criada pelo Dr. Lash. Não para o benefício do Dr. Lash, porque o Dr. Lash não viu para ver, não estava vivo para ver, né, o que aconteceu, mas porque aquilo fazia com que Homer Wells fosse de fato Homer Wells. Quem ele nasceu para ser. Tá? Não quer dizer que em todas as vezes haverá esse movimento, né, de aceitação da obra de arte criada pelos pais e a pessoa deve voltar. Não, mas deve haver esses dois movimentos, o de testar, de se testar, certo? De expandir, de se testar, e o de retorno à casa. Porque, é claro, ninguém vai vir embora da família como o Christopher, né? O movimento de saída não é um movimento de abandono, porque o Christopher ele abandonou, certo? É um movimento de saída que deve haver um retorno. Afinal de contas, todos os anos existem reuniões de famílias, encontros de família, né? Deve haver esse retorno à casa, tá? Então, eu gostei muito do filme e, mais uma vez, quem não viu, assista o filme. Esqueça toda essa questão progressista, tá? Não precisa prestar atenção nisso. Vamos prestar atenção no Homer, que o Homer tem muito a nos ensinar, tá? E se vocês assistirem, o que eu falei aqui vai brilhar muito mais. Vocês vão entender, de fato, né, esses dois movimentos, de saída e o de retorno à casa. E nós concluímos aqui esses dois modos, esses dois exemplos, esses dois arquétipos
da expansão, da saída que nos é necessária na crise dos 30. Tá certo? Na semana que vem, a gente já está encerrando esse ciclo aqui do canal. Eu vou comentar sobre o filme A Máscara do Zorro, com o Antônio Bandeiras, né? Um trio fantástico, né? O Antônio Bandeiras, Anthony Hopkins e a Catherine Zeta-Jones. E, em seguida, o Frances Ha, encerrando o ciclo de análise de filmes para a crise dos 30 e Retorno de Saturno. Então, aguardo vocês na semana que vem. Não deixem de assistir aos filmes, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, se você está gostando desses vídeos, né, não deixe aí de comentar, de curtir esse vídeo, tá? Se você é novo, se inscreva no canal, ative as notificações, porque assim a plataforma entende que esse conteúdo é relevante e entrega também para outras pessoas, tá bom? Então é isso, um abraço e até a semana que vem.